Olá, para nossa conversa de hoje, vamos mergulhar num texto antigo que é simplesmente dinamite pura. O nome é A Hipóstase dos Arcontes, que a gente pode traduzir como A Realidade dos Regentes. Um nome bem forte, já de cara. E a nossa ideia aqui é entrar de cabeça numa visão de mundo que, olha, vira tudo que a gente conhece do avesso. Pensa numa história da criação onde as autoridades cósmicas não são boas, a humanidade é criada tipo uma armadilha. E o próprio Deus Criador é chamado de cego, cego e arrogante. Exatamente. É uma narrativa sobre aprisionamento e libertação que parece, sei lá, saída de um filme de ficção científica. Ok, vamos desvendar isso. Você colocou o dedo na ferida. E esse texto, ele faz parte dos chamados escritos gnósticos, sabe? Eram basicamente visões alternativas ao cristianismo que surgiram ali nos primeiros séculos. E a palavra-chave aqui não é fé, né? É outra coisa. É outra coisa. A palavra é gnosis, que significa conhecimento. Para eles, a salvação não vinha de acreditar, mas de saber, de despertar para uma verdade oculta. Entendi. E para a gente conseguir entender essa história, que é bem maluca, acho que o melhor é seguir o roteiro do próprio texto. Primeiro, quem são esses regentes? Certo. Depois, como eles criaram a gente. Sim, e aí a coisa esquenta com a rebelião e, por fim, a promessa de fuga. Perfeito. Então o cenário está montado, um universo governado por tiranos cósmicos. Faz todo sentido começar pelo chefe deles. O texto descreve ele de uma forma nada lisonjeira. Nem um pouco. Já começa citando o apóstolo Paulo, falando que a nossa luta não é contra a carne e sangue. Isso, mas sim contra as autoridades da escuridão. Já define o tom. E logo de cara, ele apresenta o líder delas. A frase curta e grossa. O chefe deles é cego. E é dessa cegueira que vem a arrogância toda. Ele olha ao redor, não vê nada além da sua própria criação e solta aquela frase clássica. Eu é que sou Deus. Não há outro além de mim. É isso. A soberba em pessoa. Ou em divindade, no caso. Só que a resposta do universo a essa arrogância é, assim, imediata. O texto diz que, nesse momento, uma voz vinda de cima, de um plano superior, o corta. Na hora. Na hora. A voz diz: "Você está enganado, Samael." E o próprio texto explica que o nome Samael significa Deus dos cegos. Que incrível! Quer dizer, o próprio nome dele já é a crítica. Exatamente. E essa é a grande virada gnóstica. O mal aqui não é o vilão de bigode torcido que sabe que é mal. Pensa num sistema, sabe? Numa burocracia que causa sofrimento não por maldade, mas por uma cegueira total. Por seguir regras sem questionar. Isso. Esse é o mal dos arcontes. Uma ignorância cósmica com poder absoluto. Essa analogia com a burocracia é perfeita. Ele não é o diabo com o tridente. Ele é o gerente cósmico que acha que o departamento dele é o universo inteiro. Exatamente, porque ele nunca saiu da própria sala. A maldade dele é um subproduto da limitação. E de onde ele veio? Ele sempre existiu. O fascinante é que não. Ele é um erro. Segundo o texto, ele é fruto de uma entidade superior chamada Sofia, ou sabedoria, que tentou criar algo sozinha, sem sua contraparte. O resultado foi essa criatura imperfeita, essa besta arrogante. Um acidente. Um acidente cósmico. Ao abrir os olhos e ver só a matéria, sem perceber o mundo espiritual de onde a mãe dele veio, ele concluiu: "Sou o único Deus." Faz sentido, do ponto de vista limitado dele. Pois é, então todo o nosso universo visível, nessa cosmologia, é uma espécie de cópia mal feita, uma sombra de um reino de luz muito mais real. Um acidente cósmico governado por um tirano ignorante. Com esse pano de fundo, a criação da humanidade não ia ser uma história de amor, né? Definitivamente não. O texto confirma isso. Os arcontes, esses regentes, veem um reflexo do mundo espiritual na matéria e ficam obcecados. E eles decidem criar o ser humano não por bondade, mas para aprisionar essa luz que eles cobiçam, mas não entendem. O corpo físico como uma jaula. Exato. A ordem é: venham, vamos criar um homem com o solo da terra. O plano é esse. Só que o plano deles dá comicamente errado, né? Totalmente. A incompetência deles é um tema central. Eles moldam Adão do barro, sopram no rosto dele
e nada. O corpo fica lá, inerte. O texto faz questão de frisar: não puderam fazê-lo se erguer por causa da impotência deles. Espera um pouco, isso é fascinante. Então, os deuses que criaram o universo físico são incompetentes? Sim, Eles conseguem fazer o hardware, mas não o software. Que tipo de criadores são esses? exato. Eles são demiurgos, artesãos, não a fonte da vida. A vida verdadeira, o espírito, precisa vir de outro lugar. Aí uma força superior vê aquele corpo no chão e decide intervir. O espírito desce, habita em Adão, e só então ele se torna uma alma viva. Mas a conspiração não para por aí. Não. Para enfraquecer ainda mais esse ser, eles decidem dividi-lo. E a versão gnóstica da criação de Eva é uma cena de sabotagem pura. Eles colocam Adão num sono profundo, que o texto explica ser um estado de ignorância. Ah, o sono é a ignorância. Sim. E tiram dele o seu lado espiritual. Eles abrem a lateral dele como uma mulher viva e no lugar colocam carne. Adão fica incompleto, fica dotado apenas de alma. E essa mulher que surge, ela é a parte que eles tentaram tirar. Ela é a mulher dotada de espírito. Ela é a consciência, a centelha divina. É ela quem acorda Adão da sua ignorância. Ela diz: levante-se, Adão. E ele, ao vê-la, não a vê como subordinada, mas como a origem da própria vida. Ele a chama de mãe dos vivos. Uma inversão completa da narrativa tradicional. Total. E a reação dos arcontes ao verem essa mulher espiritual, essa consciência desperta, é de pânico e desejo. Eles se apaixonam por ela e, como era de se esperar, tentam dominá-la, violá-la. Mas ela é de outra natureza. Superior. A cena é quase cômica. O texto diz que ela riu deles pela tolice e cegueira deles. E quando eles tentam agarrá-la, ela se transforma em uma árvore, deixando para trás só um reflexo indistinto, uma casca. E é essa casca que eles violam. É o que eles conseguem violar. Os senhores do universo sendo enganados por uma árvore. A impotência deles é um tema que não para de voltar. Eles só conseguem interagir com a matéria, com o reflexo, nunca com a essência real. E isso me leva a uma questão. Que a verdadeira espiritualidade, a centelha divina, não pode ser corrompida. Exato. Pode ser presa, enganada. Cercada pela matéria, mas sua natureza permanece intocada. Eles podem profanar a sombra, mas nunca a luz. E é essa luz que eles tentam apagar em seguida. Sim, na famosa cena do jardim, que aqui é reinterpretada. Quem os convence a comer do fruto não é uma serpente do mal. Quem é, então? É um princípio espiritual feminino que os ensina a verdade. E ao comerem, eles não caem em pecado. Eles percebem que estavam despidos do elemento espiritual. O conhecimento não é a queda, é o primeiro passo para perceber que se está numa prisão. E a aviação do Deus cego é a de todo tirano. Fúria e repressão. Ele amaldiçoa todo mundo e os expulsa. E o texto diz algo incrível sobre o propósito da vida dura que se segue. O que ele diz? Ele jogou a humanidade em grande distração e em uma vida de dificuldades, para que a humanidade deles possa estar ocupada com afazeres mundanos. E não possa ter a oportunidade de se dedicar ao espírito sagrado. É a matrix gnóstica. Exatamente isso. O trabalho, o sofrimento, as preocupações do dia a dia, tudo é um sistema projetado para nos manter ocupados, olhando para baixo. Para que a gente nunca olhe para dentro. Para nunca encontrar a centelha divina. Mas a resistência não morre. Pelo contrário, ela está prestes a ganhar sua maior heroína. Depois da linhagem de Caim, Abel e Sete, Eva dá à luz uma filha chamada Noreia. Noreia. E as palavras de Eva ao nascimento dela são proféticas. Ela diz: Ele gerou em mim uma virgem como uma assistência para muitas gerações da humanidade. E o texto a define como? A virgem é a quem as forças não corromperam. Noreia é a encarnação dessa centelha divina indomável. Ela representa a linhagem que se recusa a ser subjugada. Ela não é uma vítima passiva esperando resgate. Ela é uma força ativa, uma rebelde com causa. E que rebelde! A cena mais poderosa dela é durante o dilúvio. Os arcontes, claro, decidem
eliminar toda a carne com a água. Noé, o servo do Deus material, constrói a arca. Certo. Quando Noreia tenta entrar, Noé a proíbe. A resposta dela é inacreditável. O que ela faz? O texto diz que ela soprou sobre a arca e ocasionou que ela fosse consumida pelo fogo. Ela queimou a arca. É de explodir a cabeça. Ela simplesmente queima a única saída. É um ato de desafio total. Ela prefere a aniquilação a aceitar a salvação oferecida por esse Deus inferior. É recusa definitiva. É dizer, eu não jogo seu jogo, não aceito as suas regras e não preciso da sua falsa salvação. E quando os arcontes a confrontam depois disso, tentando seduzi-la, ela não foge. Ela os encara. Ela os encara e diz, na cara deles, são vocês os regentes da escuridão, vocês estão amaldiçoados. Eu venho do Aion superior. Ela não tem dúvida de quem ela é. Esse conhecimento é a sua armadura. É a sua arma. O poder dela não vem da força física, mas da clareza da sua identidade. E é esse autoconhecimento que força a mão do universo, né? Com certeza. Ela clama pelo verdadeiro Deus, o Deus da totalidade, e a ajuda finalmente chega. E chega em grande estilo. Um anjo de luz chamado Elelete desce. Como ele é. Com uma aparência como ouro fino e seu traje é como neve. Mas ele não vem como um salvador para uma donzela indefesa. Ele vem como um professor para uma igual. Ele se apresenta como Elet, sagacidade. Sagacidade, gostei. E diz que está ali para ensiná-la sobre a sua verdadeira origem, para confirmar o que ela já sabe no coração. E a revelação dele é a promessa de libertação para todos, não só para ela. Certo? Isso, para toda a linhagem dela. Elelete confirma. Você, junto com seus descendentes, são do Pai primordial, de cima. Da luz imperecível é que as almas deles são provenientes. É a confirmação da origem divina deles. Exato. Ele explica que é por isso que os arcontes não conseguem dominá-los, porque o espírito da verdade já está dentro deles. E Noreia, que é bem prática, pergunta o que todo mundo quer saber. Quanto tempo mais? Isso. Ok, mas quanto tempo mais essa tirania vai durar? E a resposta de Elif define todo o projeto gnóstico. A libertação final virá quando o homem verdadeiro, dentro de uma forma modelada, revela a existência do Espírito da Verdade. Em outras palavras, quando um mensageiro iluminado vier e despertar a humanidade. Isso lembrará a todos da sua origem divina. Um despertador. Alguém que vem nos sacudir desse sono da ignorância. Exatamente. E o resultado desse despertar é a vitória completa. A promessa é poética e poderosa. Então eles serão libertados do pensamento cego e eles irão pisar sobre a morte com os pés. E eles subirão até a luz ilimitada. É a fuga da Matrix, é a transcendência. É uma imagem muito forte. Se a gente conectar isso tudo ao quadro geral, a mensagem é clara. A nossa prisão não é feita de grades de ferro. É feita de ignorância. Exato. A nossa escravidão é não saber quem realmente somos. E a liberdade, a salvação, vem através do conhecimento, da gnose. Que desperta a luz que já está dentro de nós. Isso. O fim da história é o colapso do sistema de controle dos arcontes. Seus anjos vão chorar, seus demônios vão lamentar. Porque o poder deles dependia da nossa cegueira. Quando a humanidade desperta, o império deles desmorona. Então, para a gente amarrar tudo, o que isso significa? A gente passou por uma história cósmica de tirar o fôlego. Um criador que é ignorante, não maligno por natureza, um mundo material projetado para ser uma distração, uma faísca divina dentro de nós que não pode ser apagada. Personificada em figuras femininas muito fortes, como a Eva espiritual e, claro, Noreia. E a chave para a liberdade não é obediência, mas conhecimento. É uma narrativa incrivelmente subversiva sobre questionar a autoridade, desconfiar da realidade que nos apresentam e procurar uma verdade mais profunda sobre quem somos. Exatamente. E este texto nos deixa com uma reflexão final que é tão relevante hoje quanto era 2000 anos. Ele nos convida a questionar a natureza da nossa própria realidade.
se os regentes deste mundo operam a partir da ignorância e da arrogância. Como a gente pode distinguir entre as regras feitas para nos controlar e o conhecimento que pode nos libertar? Pois é, a história de Noreia sugere que a resistência começa quando a gente se recusa a aceitar a narrativa que as autoridades nos impõem. Quando temos a coragem de dizer, eu não pertenço a este sistema. E isso nos leva a uma pergunta, então. Uma pergunta provocadora. O que, em nosso mundo hoje, poderia ser considerada a arca que precisamos nos recusar a embarcar para encontrar nossa verdadeira liberdade? Vamos começar com uma cena de poder absoluto. Um ser, sozinho, no meio do caos, declara para o cosmos inteiro: eu é que sou Deus, não há outro além de mim. Uma afirmação que, sabe, era para ser final, um decreto. Mas aí, no silêncio que se segue, uma outra voz, de um lugar muito, muito mais alto, responde com uma calma que chega a ser cortante. Você está enganado, Samael. E essa resposta, essa frase, é a chave de tudo. O nome que a voz usa, Samael, é crucial. Samael. Significa Deus dos cegos. Então, logo de cara, a declaração de poder absoluto dele não é vista como um ato divino. É tratada como um pecado de ignorância, de arrogância. A história já começa com a humilhação desse suposto Deus. Ok, vamos analisar isso. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num texto antigo e, olha, bem chocante, chamado A Hipóstase dos Arcontes, ou numa tradução mais direta, A Realidade dos Regentes. E a nossa missão aqui é explorar uma cosmologia completamente diferente, uma história da criação que ficou enterrada por séculos e que desafia, tudo que a gente achava que sabia. Exatamente. O que a gente tem em mãos não é só uma versão alternativa, é uma reinterpretação radical. Questiona a natureza do poder, a identidade do Criador, a origem do mal e até o propósito da gente existir. É uma visão de mundo onde o conhecimento, a gnose, e não a fé cega, é o caminho para a salvação. Certo. Então vamos lá. Esse Deus dos cegos, se ele não é o Deus com D maiúsculo, da onde é que ele veio, afinal? Porque a história da origem dele, nesse texto, é uma das coisas mais perturbadoras. Ah, com certeza. A fonte explica que tudo começou com uma entidade superior chamada Sofia. Sofia, sabedoria. Exato. Sabedoria em grego. Ela é uma emanação do Deus verdadeiro. E num ato assim, solitário, sem o parceiro cósmico dela, ela tentou criar algo sozinha. E essa ação unilateral, esse desequilíbrio, teve uma consequência desastrosa. O resultado não foi divino. O texto usa uma imagem de propósito para chocar. Ele descreve como um feto abortado que foi jogado na matéria. Nossa, um feto abortado. Que imagem violenta para descrever a origem de um criador. É para deixar claro desde o início que essa criatura é um erro, uma anomalia. E que forma ela tinha? Era uma forma plástica, disforme, moldada na sombra. O texto descreve-o como uma besta arrogante com aparência de leão. Leão? Sim, mas com o corpo de uma serpente, era andrógeno e, o mais importante, vinha puramente da matéria. Não tinha um espírito superior. E essa criatura, que nasceu de um erro, carrega essa ignorância da própria origem. E aqui a coisa fica muito interessante. Ele abre os olhos, vê aquela matéria infinita ao redor, não vê quem o criou porque Sofia se escondeu de vergonha, e na solidão e arrogância dele, ele solta aquela frase do início: eu é que sou Deus. E com essa declaração, pronto. Ele se estabelece como regente do mundo material. Ele é o grande arconte. O texto dá outro nome para ele também, Yaldabaoth. Então, Yaldabaoth, ou Samael, o Deus cego, é esse ser monstruoso. E o pecado original, segundo essa cosmologia, não é a desobediência humana. É a ignorância de um Deus que se acha onisciente. Certo, então o arquiteto da nossa realidade é essa figura trágica, ignorante e arrogante. Se a premissa é essa, eu imagino que a história que a gente conhece sobre o Éden, sobre Adão e Eva, seja bem diferente aqui. Muda tudo. Completamente. Yaldabaoth e os outros regentes que ele cria à sua imagem decidem fazer um homem do solo. Mas o texto faz questão de mostrar a limitação deles.
Eles moldam o corpo, mas, e aqui eu cito, não puderam fazê-lo se erguer por um longo tempo por causa da impotência deles. Ah, então eles conseguem, sei lá, construir o hardware, mas não tem o software. Perfeito. É a analogia perfeita. É o espírito que vem de cima, da fonte verdadeira, que desce e secretamente habita em Adão e o torna uma alma viva. Adão se levanta e os regentes ficam chocados e com inveja, porque o homem que eles criaram agora é superior a eles em sabedoria. E isso nos leva direto para a famosa proibição, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Na história que a gente conhece, é um teste de obediência, né? Aqui, a motivação deve ser outra. Totalmente outra. Os regentes proíbem Adão de comer da árvore com aquela frase: "No dia em que comerdes dela, certamente morrereis." Mas o texto revela um segredo. Ele diz que, pela vontade do Pai, ou seja, do Deus verdadeiro, eles disseram isto de um modo para que ele de fato coma. Peraí, calma. Deixa eu entender isso. A proibição foi uma espécie de psicologia reversa cósmica. Eles mentiram, mas na verdade o plano era que ele comesse. Por quê? A lógica é a do controle pela ignorância. Eles não queriam que Adão visse eles como realmente eram, seres inferiores e ignorantes. Ao proibir a árvore de forma tão dramática, eles garantiam que a curiosidade o levaria ao conhecimento. Mas aí eles poderiam puni-lo e controlar a narrativa. Foi uma manipulação para manter o poder. Entendi. E a serpente, que na história tradicional é a grande vilã? Essa é uma das reviravoltas mais espetaculares. O princípio espiritual feminino, que é uma manifestação da Sofia, decide intervir. E ela não entra numa serpente que se arrasta. Ela entra numa entidade chamada o instrutor, às vezes interpretada como uma águia. Um instrutor, não um tentador. Exato. Um professor. E esse instrutor se aproxima de Eva, não para enganar, mas para corrigir a mentira dos regentes. E o que ele diz para ela? Ele diz, e a frase é quase idêntica à da Bíblia, mas o sentido é o oposto. Com morte vocês não irão morrer, pois foi por ciúmes que ele disse isto a vocês. Ciúmes? Pelo contrário, ele continua. Seus olhos se abrirão e vocês se tornarão como deuses. A acusação é direta. O Deus deles mentiu por inveja, com medo de que os humanos se tornassem iguais ou até superiores a ele. Então, o que a gente conhece como a queda do homem é, na verdade, a iluminação da humanidade. O pecado não é a desobediência, é a ignorância que foi imposta. Comer o fruto não é a tragédia, é o primeiro passo para a consciência. Para a liberdade. Exatamente. O texto diz que, depois que eles comeram, o reconhecimento deles se abriu e eles perceberam que estavam despidos do elemento espiritual. E olha a diferença. Não era uma vergonha física por estar em luz. Era a consciência da condição espiritual precária deles e da natureza inferior dos seus criadores. A história continua com Caim e Abel, que a gente conhece, mas depois deles, Eva tem uma terceira filha, um nome que não está nas narrativas mais conhecidas, Noreia. E Noreia não é uma personagem qualquer. O texto a descreve como a virgem a quem as forças não corromperam. Desde o nascimento, ela é alguém de um poder espiritual imenso, destinada a ser uma assistência para muitas gerações da humanidade. O que quer dizer exatamente a quem as forças não corromperam? Significa que ela está fora do alcance do poder deles? Exatamente isso. Ela carrega uma centelha do mundo superior tão forte que eles não conseguem tocá-la. E esse poder se manifesta da forma mais espetacular durante o dilúvio. Os regentes, vendo que a humanidade estava se tornando mais sábia que eles, decidem cometer um genocídio, eliminar todo mundo com água. Noé constrói a arca, e é aí que Noreia entra em cena. E é um confronto direto, né? Um confronto de proporções épicas. Noreia quer embarcar na arca, mas Noé, seguindo as ordens que recebeu, não deixa. E a reação dela? É o que torna a história inesquecível. O texto diz: ela soprou sobre a arca e ocasionou que ela fosse consumida pelo fogo. Ela queimou a arca. Com um sopro. Isso é um poder em escala divina vindo de uma mulher que se opõe ao plano das autoridades. É inacreditável. Os regentes ficam furiosos, claro. E a confrontam, tentam intimidá-la,
dizendo que a mãe dela, Eva, se submeteu a eles. Uma tentativa de diminuí-la. E a resposta dela? Ela não recua 1 centímetro. Ela os desafia e grita: "São vocês os regentes da escuridão, vocês estão amaldiçoados. Não sou descendente de vocês, pelo contrário, é do Aion superior que eu venho." Ela diz Aion superior. Para quem não conhece o termo, o que é um Aion nesse contexto? Um Aion, de forma simples, no pensamento gnóstico, é uma emanação divina. Um reino, uma dimensão na realidade espiritual verdadeira. Dizer que ela vem de um Aion superior significa que a origem dela não é deste universo material defeituoso. Ela vem do reino da divindade real. E depois disso, ela clama ao Deus verdadeiro e é resgatada por um anjo. O que deixa uma pergunta gigantesca no ar. Por que a Bíblia nunca nos contou sobre Noreia? Uma mulher que desafiou os deuses e queimou a arca parece uma personagem central demais para ser esquecida. Essa é a pergunta de $1 milhão. Textos como este sugerem que as narrativas que a gente herdou são versões editadas. Figuras que desafiam a autoridade, especialmente mulheres com poder espiritual, foram removidas. Noreia representa a resistência. Ela é perigosa demais para a ordem estabelecida. A história parece ser bem preto no branco, o bem contra o mal. Mas o texto adiciona uma camada de complexidade, né? Nem todo mundo no lado escuro fica lá. Exato. E isso é importante para não virar um dualismo simplista. O texto fala de um dos filhos de Aldabaoth, chamado Sabaoth. No começo, ele faz parte do sistema do pai. Mas aí, no momento crucial, Sofia e a filha dela, Zoé, que significa vida, intervêm. E Sabaoth testemunha o poder e o brilho de um anjo de luz. E essa visão causa uma epifania nele. Uma epifania completa. Ele se arrepende, na hora. O texto diz que ele condenou o pai dele e a mãe dele, a matéria. É uma rejeição total da sua origem. Ele reconhece a verdade e rejeita a mentira em que nasceu. E qual consequência disso? Ele não é punido? Pelo contrário? A redenção dele é recompensada. Sofia e Zoé o elevam e dão a ele o comando do 7º céu, acima das forças do caos do pai. Ele passa a ser chamado de Senhor das Forças Sabaoth, o que mostra uma ideia incrível. Mesmo dentro do sistema dos regentes, a redenção pela verdade é possível. Certo. Então vamos juntar as peças. A gente tem um Deus criador, que é um monstro cego, nascido de um erro, uma queda, que na verdade é uma iluminação, uma heroína esquecida, Nória, que queima a arca de Noé, e um filho do déspota, Sabaoth, que se arrepende. É uma cosmologia de cabeça para baixo. É uma cosmologia que força a gente a questionar a natureza da autoridade. O texto sugere que as autoridades do universo podem ser regentes ignorantes, movidos por ciúme e medo, e que o conhecimento que eles proíbem, a gnose, é justamente o caminho para a libertação. A mensagem parece ser que a divindade verdadeira não está no poder que proíbe e controla, mas na sabedoria que ilumina e liberta. Precisamente. E Aldabaoth tem poder. Ele pode criar um universo e governá-lo. Mas ele não tem a verdade. Ele nem sabe de onde veio. Nória, por outro lado, tem a verdade sobre sua origem. E por causa disso ela tem um poder que os regentes não conseguem conter. E o texto termina com uma profecia, que é incrivelmente relevante considerando que estamos discutindo isso hoje. Diz que esse conhecimento libertador não seria conhecido de imediato, mas que depois de 3 gerações ele seria revelado e libertaria as pessoas da escravidão do erro das autoridades. Dado que este texto ficou perdido por quase 2 milênios, a questão que fica para se pensar é: será que não estamos vivendo na época dessa revelação? E o que significa, nas nossas vidas, identificar e se libertar dos regentes da injustiça, sejam eles externos ou internos?